E falando em endividamento, antes de sair de férias, você fez o seu planejamento financeiro? É preciso cautela para evitar gastos exagerados e desnecessários que podem prejudicar o orçamento da família. No nosso quadro de economia desta semana, o educador Alexandre Damasceno vai esclarecer dúvidas sobre a organização do orçamento para evitar as dívidas. Isso mesmo, as férias são aquele período do ano que os trabalhadores, os estudantes estão aí aguardando há muito tempo. É tempo de descansar, esquecer um pouco os compromissos e se divertir. Mas tem uma coisa que não pode ficar de lado, que é a questão financeira. Que cuidados devemos ter para não extrapolar os gastos e ficarmos endividados? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o educador financeiro Alexandre Damasceno. Alexandre, muito obrigado pela sua participação conosco. Alexandre, antes de sair de férias, é preciso planejar esse momento junto com a família, junto com os amigos, para que a gente não fique endividado? Então, quando a gente fala de educação financeira, tem uma palavra que eu digo que é a palavra mágica e chave, que é planejamento. Então, o planejamento ele tem que ser feito com antecedência. Então, por que antecedência? Para justamente a pessoa não sofrer surpresa, né? E quando se trata com dinheiro, essa surpresa ela é bem mais, como é que se diz, dolorosa. Então, o que acontece? Nas férias, a pessoa tem que planejar antes. Se caso ela não planejou, não significa que ela não vai ter férias. Ela só vai ter que ter cuidado para isso, mas ela pode gerar um planejamento mínimo para quem não fez o planejamento maior. Como seria esse planejamento mínimo? Então, esse planejamento mínimo, a primeira coisa que ela tem que entender e colocar para onde ela vai. Por quê? Porque o local que ela for, ela tem que fazer um pequeno estudo desse local para saber onde ela vai ficar, o que ela vai fazer, se tem praia, se tem igarapé, se tem apenas passeio de sítio, passeio de cavalo, fazendo. Ela tem que fazer esse levantamento para ela visualizar mais ou menos o gasto que ela vai ter. Então, esse é o ponto essencial, é saber para onde ela vai. Outro, qual é o tempo que ela vai levar? Então, o tempo que ela for levar, isso também conta para o parâmetro para ela ter um tempo da relação com o dinheiro. Como é que a gente pode evitar exagero durante esse período de férias? Olha, uma coisa que é interessante é que o período de férias ele é sazonal. Então, ele geralmente acontece no meio do ano, né, em julho, e no final do ano, dezembro e janeiro. Então, a gente já sabe que isso vai acontecer todo ano, então tem que ter esse planejamento. Então, como é que a gente tem que fazer? Ela tem que entender que esse período, os locais, o preço eleva, por causa da quantidade de pessoas que vão. Então, o mínimo que ela tem que fazer, ela tem que botar no papel. Então, ela tem que verificar a passagem, se caso ela não tiver carro. Se ela tiver carro, ela tem que verificar a distância para calcular a gasolina, quanto ela vai andar lá dentro, na localidade de carro, se os locais que ela tem que fazer esse deslocamento precisa de um gasto de gasolina e ela já sabe que nesse local geralmente é mais caro. Então, essa relação comida, então a pessoa evitar comer todo o tempo fora de casa, que isso eleva um custo muito grande. Se puder, faz aquela sua marmitinha, faz aquele lanchezinho à praia, para evitar um gasto maior. Isso que o senhor falou é bem interessante. Tem muitas pessoas que têm casas em outros municípios, outras localidades aqui da região, do estado do Pará. E aí, nessa época, né, passam o mês todo nessa outra casa, digamos, casa de praia. Essa pessoa deve fazer esse planejamento, comprar os alimentos e levar já da cidade, porque nessa localidade pode ser um pouco mais elevado. Como é que seria ideal para aproveitar? Falando um pouquinho de economia, eu sempre falo, né? Quem tem condições de comprar no local, compre até para gerar uma rotatividade econômica do local, né? Então, tem cidade que fica esperando o período das férias justamente para alavancar a economia. Então, se a pessoa tiver uma condição maior, se ela tiver um planejamento, se possível, compre lá, né, para fazer essa rotatividade na economia. Mas, para aquela que está apertadinha aqui, que ainda tem um controle maior, tem produtos que dá para comprar antes de viajar, né, se ela for de carro, inclusive, para estocar e levar para lá. Aí tem outros produtos que tem que ser comprado lá mesmo, não tem jeito.
Certo. E para quem quer viajar para fora do estado, para outros países, é ideal que a pessoa procure um pacote de viagem, uma agência ou planeje tudo sozinho? Olha, isso vai depender de a especificidade de cada pessoa, né? Tem gente que gosta de viajar de grupo, sai mais barato em alguns aspectos, mas em compensação fica amarrado àquele roteiro já planejado. Tem gente não, que diz, não, eu prefiro desbravar, eu vou lá e acontece, a coisa vai acontecendo lá. Mas isso daí ele tem que ser planejado, principalmente quem viaja para fora do estado e para fora do país. Quando a pessoa viaja para fora do país, ela tem que olhar logo o câmbio, né? Então, para isso, a pessoa que geralmente faz essa troca do câmbio com dólar ou euro, isso sai um pouco elevado em cima da hora. E ela tem que ter um cuidado que eu sempre aviso também, é o seguro, né? Uma coisa que é um pouquinho, eleva no orçamento, mas vale a pena. Quem tem uma família muito grande, por exemplo, ou média, uma família de 5 pessoas, por exemplo, o gasto é um pouquinho maior também nessa época fora de casa? Sim, ele eleva, e principalmente criança, né? Tu imagina se levar a criança para a praia, e aí a criança, ela corre muito, ela brinca muito e sente muita fome, e ela, tudo que vê na praia, ela vai querer, né? Então, essa relação, ela já leva o brinquedinho dela, já leva o lanchinho dela e até leva o lanche saudável, né? Uma fruta. E aí o que acontece? Nessa relação da família com um número maior, tem que preparar um pouquinho mais o bolso, porque tem essa situação de o gasto ser maior. Eu sempre falo que são 2 pontos das férias que a gente tem que pensar. É o planejamento da ida e o planejamento da volta. O planejamento da ida é o planejamento para as férias, e o da volta é o que a gente gasta nas férias, que a gente às vezes não conta. Agora, o senhor falou num ponto interessante. A gente sai de férias e é uma época, né, um período, e vamos voltar à realidade. Após esse período tem aí as contas, tem a volta às aulas. Como é que essa pessoa deve se preparar? Esse dinheirinho deve ficar aí guardado para repor essas despesas que vão ser necessárias nesse próximo mês? Olha, o ideal é que a pessoa deixe um fundo de reserva. Eu sempre falo do fundo de reserva. O fundo de reserva é para tudo na vida. E nas férias ele não deixa de ser fundamental. Esse fundo de reserva, se possível, guarda em casa. Deixa em casa para a situação de emergência pós-férias. Então, ela tem que entender que pós-férias, sempre o orçamento extrapola um pouquinho, sempre. Então, nessa relação, ela tem que perceber que tem a volta, ela gastou um pouquinho a mais, se ela tiver cartão de crédito, ela gastou um pouco a mais no cartão de crédito. Ela tem que perceber também que tem os compromissos, né, das férias. Tem gente que aluga carro, por exemplo, até compra carro. Então, essa relação não pode esquecer suas dívidas, que a gente chama de dívidas fixas, né? Que ela também vai estar no final das férias cobrando. Em relação ao uso de cartão de crédito, tem gente que não gosta de andar com dinheiro e usa o cartão e vai fazer o pagamento em débito. O uso de cartão de crédito, ele pode ser perigoso nessa época de férias? As pessoas podem usar ele de forma errada ou usarem muito e pode pesar lá na frente? A questão do cartão de crédito, que eu sempre coloco, ele não tem que ser colocado como um vilão. Ele tem que ser colocado como amigo. Agora, ele só vai ser amigo para quem sabe trabalhar o crédito. Então, para quem sabe trabalhar o crédito, é importante ter uma reserva. E às vezes a gente não tem reserva de dinheiro. E o cartão de crédito te dá uma grande possibilidade de evitar que tu possa perder, ser roubado. E aí o cartão de crédito tem um problema, é não entrar na empolgação, né? Porque a gente não verifica isso, na psicologia a gente explica que a gente não verifica o dinheiro saindo e a gente sem querer vai colocando, vai comprando, e quando a gente percebe a gente vai ter que pagar, porque esse crédito não é nosso. E aí juros de cartão é complicadíssimo. O juro de cartão é o segundo maior do mercado e ele vem para complicar a vida da pessoa se ela não tiver um planejamento. Então o importante é anotar. Certo. Para a gente encerrar, professor, quem não planejou as férias e está aí querendo viajar, está vendo todo mundo esse movimento de saída da cidade, está pensando em fazer um empréstimo, é uma boa opção ou não? Olha, isso em fazer empréstimo, ela tem que ver se existe a necessidade.
Então, imagine uma pessoa que nunca, 10 anos não tenha viajado, 5 anos só trabalhado, e sabe que as férias é necessária para a vida humana, ela não tem que entrar na empolgação, né? Então ela tem que avaliar muito essa necessidade das férias. Eu digo que em Belém nós temos muitas opções, né? Opções a gente tem, por exemplo, as praças, a gente tem aqui próximo também, a gente pode ir para Icoraci, tá entendendo? Pode ir para Mosqueiro e voltar no mesmo dia. Então são coisas que a gente pode suprir, né? Em vez de ficar um longo tempo e se complicar com empréstimo de dinheiro. E empréstimo, juros, não é tão barato assim. Só para a gente encerrar as últimas orientações para quem vai sair da cidade, tem que verificar a gasolina, tem que ter esse gasto a mais também com a revisão do carro. Isso. Por exemplo, quem tem um automóvel, é fundamental fazer uma revisão. Porque imagine, né? A pessoa vai e não tem esse preparo, não tem esse cuidado, e o gasto que ela vai ter lá vai ser muito maior. Então, tudo é questão de prevenção e planejamento. Então, a gente percebe que os locais eles aumentam de preço e às vezes nem tem serviço. Então, tu tem que fazer um deslocamento de um serviço que talvez nem tenha na localidade. Então, tenha uma precaução, tenha um planejamento e faça com calma. E verifique se existe a necessidade, se não tiver dinheiro para fazer essas férias. Tá certo, então, muito obrigada pelas suas informações, esclarecimentos aqui das nossas dúvidas sobre a questão financeira nas férias. É importante, né, a gente sair para se divertir, mas também ter cuidado com a questão financeira para não cair no endividamento. A gente espera ter esclarecido algumas questões para vocês. Eu volto com você aí no estúdio.